Meus irmãos e minhas irmãs, o podcast de hoje é para você que se identifica como homossexual ou acha que se identifica assim, ou que tem desejos homossexuais, mas luta contra esse pecado. Eu quero ajudar você a se livrar desse mal de uma vez por todas. Aqui, vou lhes ensinar técnicas espirituais para que vocês possam encontrar paz em seu coração e seguir o caminho correto. Se é o caso de você estar interessado nessa proposta, ou se vocês têm algum parente ou amigo que precisa da sua ajuda, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem comigo. Para começarmos esta aula sobre cura espiritual do homossexualismo, eu quero conversar com vocês sobre argumentos teológicos acerca deste assunto e sobre a palavra de Jesus e de Deus. Vou lhes mostrar como vocês devem se manter firmes nos seus valores para se afastarem da influência deste comportamento pecaminoso e maligno. Vamos lá? Primeiro tópico: a criação de Deus. Um dos principais argumentos contra a homossexualidade é a ideia de que Deus criou o homem e a mulher para se reproduzirem. Olha, nessa lógica, padres e monges não deveriam existir porque não se reproduzem. Mas também, vários heterossexuais são naturalmente estéreis, ou seja, foram criados assim por Deus. Também há aqueles homens e mulheres que não quiseram ou não tiveram oportunidade de terem filhos, porque nunca se casaram por azar da vida, ou por escolha própria. E a vida dessas pessoas não é menos importante aos olhos de Deus. Inclusive, LGBTs podem ter filhos adotados ou por inseminação artificial. Com relação a Deus criar alguma coisa, olha, o homem veio evoluindo até aqui, e a ideia de que uma entidade espiritual criou alguma coisa não é cientificamente provável. Mas, mesmo que você ainda acredite nisso, existe enorme variabilidade genética, hormonal e de personalidade entre homens e mulheres. A ideia de que só existe um único jeito de ser homem ou de ser mulher é a verdadeira ideologia de gênero. Assim como entre o dia e a noite existe o crepúsculo e a aurora, entre o branco e o preto existem inúmeros tons de cinza, entre o homem e a mulher existem variadas manifestações e personalidades. Alguns homens são mais afeminados e algumas mulheres são mais masculinizadas, porque o colorido da vida é assim. As coisas eram assim antes da religião cristã surgir na Terra, são assim agora e serão assim quando todas as religiões desaparecerem. Tópico 2. O plano de Deus. Vocês podem dizer: mas ser homossexual é contrário ao plano que Deus tem para mim. Cara, mas se você nasceu assim e sabe disso, como é que Deus te criou de uma forma com a qual Ele próprio não concorda? Neste caso, ou esse Deus perfeito é burro ou não é onisciente. Porque se Ele sabe de tudo, Ele já sabia que você seria gay. E mesmo assim, não fez nada para impedir. Ou seja, além de burro, Ele é cruel. Já sei o que alguns de vocês podem estar dizendo. Deus me criou assim para que eu possa lutar contra meus impulsos e meus pecados. Cara, primeiro que a ideia de um Deus perfeito que te criou de uma forma errada é absurda. Mas, mesmo que você acredite nisso, como é que um Deus bom e perfeito criou você para ter um destino solitário e celibatário? Você realmente acredita nessa crueldade? E além disso, mano, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Vocês acham que, se existe um Deus, há um único plano para todas essas pessoas? Vocês não acham que existe a possibilidade de haver vários planos para essa diversidade de seres humanos criadas pelo próprio Deus? Tópico 3. O demônio. Aí vocês podem dizer: na verdade, Deus não me criou assim. A homossexualidade é causada por um demônio no meu corpo. Cara, posso te fazer uma pergunta? Se Deus é bom e Ele pode tudo, por que Ele não mata o demônio? Nesse caso, ou Ele não é bom, ou não pode tudo. Isso quebra
tanto a bondade de Deus quanto a sua onipotência. Então, assim, demônios não existem. E se não existem, não tem como eles te transformarem em homossexual. Inclusive, a ideia de demônio, tal como a conhecemos, foi criada na Pérsia há milênios atrás, numa religião chamada Zoroastrismo. Ou seja, nem cristã essa ideia é. Mas vamos supor que demônio exista, e que seu objetivo seja destruir a obra de Deus. Ele poderia possuir o presidente da Rússia e dos Estados Unidos, lançar uma bomba atômica sobre a Terra e acabar com a humanidade inteira. Mas ele prefere transformar você em gay ou possuir o João da esquina numa igrejinha do subúrbio. Cara, será que não seria legal você rever essas crenças? Tópico 4. O inferno. Aí vocês podem dizer, mas se eu praticar a homossexualidade, eu vou para o inferno. Posso fazer outra pergunta? Vamos supor que o seu filho cometa um erro. Por pior que seja esse erro, você colocaria ele num forno pelos próximos 2 trilhões de anos? Ou em algum momento você o perdoaria? Se você não colocaria ele nesse forno, por que um Deus de amor faria isso com seus próprios filhos? Agora vamos lá. Masturbação é pecado tanto quanto assassinato. Um homem se masturba e morre sem pedir perdão. Ele vai para o inferno. Já outro homem mata 200 pessoas, pede perdão e morre. O cara que apenas se masturbou não vai para o céu, mas o assassino vai. Você realmente acha que isso faz sentido? Tópico 5. A salvação. Nessa discussão, vocês podem argumentar. Mas e a salvação da minha alma? Meu irmão, vamos ser honestos. A ideia de salvação implica no pensamento de que esse Deus de amor te criou num perigo perpétuo de já ir para o inferno. Ou seja, ele te jogou na vida para você não aproveitar nada dela e ainda te ameaça o tempo todo. Mano, você realmente acredita nisso? Posso te contar uma verdade? Ninguém sabe o que acontece após a morte. Os espíritas creem em reencarnação, os budistas em iluminação e o judaísmo sequer tem uma opinião oficial sobre isso. Então, assim, as ideias de demônio e inferno são apenas para te manter com medo e exercer controle social sobre você. Liberte-se dessas ideias. Em função disso, toda associação que pastores fazem entre homossexuais e o diabo é puramente uma invenção. Tópico 6. A natureza. Um outro argumento muito utilizado nessa discussão é que a homossexualidade seria antinatural. Fera, a homossexualidade existe em várias espécies animais. É só procurar no Google. Já a religião e a homofobia não existem em nenhuma espécie. Aí vocês podem dizer, mas animais cometem incesto, canibalismo, parricídio, etc. Sim, é por isso que a natureza não pode ser referência para nenhum comportamento humano, nem para o bem e nem para o mal. Pessoas não são bichos. Sabe o que isso significa? Que a afirmação das cartas de Paulo sobre a homossexualidade ser antinatural é simplesmente errada. Ele não sabia o que estava falando. A base da natureza é a diversidade. Tópico 7. A normalidade. Nessa discussão, alguns de vocês podem falar, mas ser gay não é normal. Bem, quantitativamente, não. Mas ser canhoto, albino ou ter uma habilidade grande para piano também não é normal. Ser gay é incomum e ser trans é raro. E toda a natureza é baseada em fenômenos comuns, incomuns e raros. O fato de algo não ser comum não significa que seja errado ou anormal. Coisas incomuns existem e está tudo bem, como as pessoas canhotas nos ensinam. Tópico 8. A biologia. Vocês podem também dizer, mas biologicamente o ânus não foi feito para... Fera, deixa eu te contar uma coisa. Nem toda relação homossexual tem sexo anal, tá? A necessidade de penetração é uma construção cultural. Tem gays que sequer gostam de sexo anal. Contudo, muitos homens heterossexuais sentem prazer na próstata. E nesse caso, voltamos ao argumento inicial. Como Deus criou as pessoas de uma forma com a qual Ele próprio não concorda? Isso não faz sentido, amiguinho.
A verdade é que o corpo é plural e as pessoas podem ter várias formas de prazer. A penetração do pênis na vagina é o mais comum, mas mesmo homens e mulheres heterossexuais têm 1 milhão de fantasias dentro deles. Assim como tem homossexuais que têm desejos sexuais bem normaizinhos comparado às fantasias de muitas pessoas por aí. No quesito da sexualidade, de forma geral, se for consentida entre adultos, não existe um normal absoluto. Tópico 9. A Bíblia. Diante de todos esses argumentos, vocês ainda podem evocar a seguinte ideia. Olha, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas está na Bíblia que é errado. Tá, mas o que é a Bíblia? Vocês vão dizer, é a palavra de Deus. E se eu lhes disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim o modo como pessoas que viveram séculos atrás viviam e pensavam? Você realmente acha que indivíduos que não conheciam os vírus, as bactérias, as placas tectônicas, a evolução das espécies ou o universo realmente são Deus falando? Vocês podem dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim é inspirada por Deus. Ok, mas aí quais passagens são inspiradas e quais são a opinião de quem escreveu? Afinal, Paulo errou quando disse que a homossexualidade é antinatural. No meio daquele monte de livros e páginas, qual é o trecho que veio de Deus ou não? Tópico 10. Qual é a Bíblia correta? Nessa discussão, ainda há coisas sobre a Bíblia que talvez você não saiba. A Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica. E também há várias traduções dos textos bíblicos que variam muito entre si, dizendo coisas diferentes. Aliás, você sabia que ninguém sabe com certeza quem escreveu a maioria dos livros bíblicos? E aqueles que a gente tem certeza, a gente sabe que eles sequer conheceram Jesus. Nós nem sequer sabemos se aqueles textos que você lê são originais. Se vocês querem saber mais sobre isso, recomendo os canais Tenda do Necromante e o canal do professor Daniel Gontijo, cujos links eu vou deixar na descrição. Então assim, qual é a Bíblia correta e qual é a tradução mais verdadeira? Tópico 11. O conceito de pecado. Diante de tudo isso, você ainda pode acreditar que a homossexualidade é um pecado. Mas deixa eu te contar algo que você talvez nunca tenha reparado. As igrejas variam enormemente na sua interpretação do que é pecado. Algumas delas proíbem calça jeans, televisão, futebol, álcool, ler Harry Potter, jogar RPG, videogame, se masturbar e outras não proíbem nada disso. A definição do que é pecado, na verdade, é uma bagunça. Inclusive, tem coisas absurdas na Bíblia, como matar adúlteros, agredir filhos desobedientes ou matar inimigos de Deus. Aí alguns dizem, mas isso era o contexto da época. Sim, mas no final das contas, fica algo como tudo que é absurdo é um contexto da época, lei antiga ou um simbolismo. Tudo que se refere a gay e travesti, aí é lei eterna de Deus. Inclusive, tem igrejas cristãs no hemisfério norte que já aceitam a homossexualidade porque consideram aquelas passagens bíblicas sobre o tema um contexto da época. Ou seja, a definição do que é ou não é pecado varia demais. Tópico 12. Sofrimento. Para terminarmos, vocês que procuram a cura gay podem dizer: mas a vida gay é muito sofrimento. Mano, não caia nessa ladainha. Isso é propaganda homofóbica. Olha para os casos de feminicídio e violência doméstica que ocorrem em casais heterossexuais. Hitler teve pai e mãe heterossexuais. Chega numa cadeia cheia de criminosos e pergunta ali quem é heterossexual. Eu te garanto que a maior parte vai dizer que é. Sofrimento existe em todo lugar e não é característico da vida de X ou Y. Existe também felicidade nas famílias homoafetivas. E talvez até mais respeito e carinho do que em muitos casais héteros por aí. Por fim, meus queridos amigos, homossexuais cristãos e que estão atormentados com sua homossexualidade, se livrem dessas ideias, meus caros. Tudo que ensinaram a você sobre o assunto é pura baboseira ideológica.
E se você é heterossexual e chegou até aqui de boa vontade querendo ajudar algum amigo seu LGBT, mano, cuida da sua vida, cara, na boa. Eu sei que muitos de vocês cresceram com a ideia de que, quando você questiona alguma coisa na igreja, é porque o demônio está tentando você. Isso é só uma forma de te manter preso a esse sistema doentio de crenças, a essa ilusão do mundo espiritual. Na verdade, é questionando que a gente cresce. A sabedoria surge da dúvida e não da fé. De forma geral, nenhuma sexualidade consentida entre adultos é pecaminosa. O amor existe em várias formas e a diversidade é parte da natureza. Você nasceu assim e não faz sentido lutar contra o modo como o próprio Deus, se é que existe algum, te criou. E lembre-se, você aí que é gay e está atormentado com culpa, nunca se esqueça de que existem muitos heterossexuais que praticam fornicação e se masturbam, 2 pecados pela Bíblia, e não tem a metade da culpa que vocês carregam. Então, reflitam sobre esses argumentos que eu botei aqui. Agora vá e seja feliz, meu filho. Esse foi um programa do canal Agora Gay. Eu sou o Felipe Dias. Se você gostou das ideias aqui expostas, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que possa precisar. E não se esqueça de dar o like, ativar o sininho e se inscrever. Até a próxima, pessoal. Valeu!